por R$ 1.780. E aí depois eu vou mostrar como é que a gente faz. E aí aqui vai umas dicas de planejamento. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O ano já passou da metade, então a gente já começa a se preparar para as nossas férias de final de ano. E eu achei essa reportagem aqui já incentivando a gente a se preparar pelas festas de final de ano. Uma preparação financeira. Eu achei bem legal porque acabou de virar o meio do ano e as pessoas já estão preocupadas com as festas de final de ano. E eu confesso que eu também, então a gente vai participar junto dessa festa aqui, de como se preparar. Eu vi a maneira que eles estão se preparando aqui, as dicas que eles estão dando, é mais uma dica para quem vai viajar de avião e tal, mas somando a isso eu vou mostrar como é que eu faço, né? Como é que eu estou me preparando, por exemplo, para o final do ano agora. Então, se você também já está se preparando, ou se você não estava nem pensando nisso, mas agora começou a pensar, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e vamos lá para o vídeo. Então, aqui a reportagem já fala que a melhor maneira de você se planejar é você se antecipar. Então, aqui a reportagem fala, né, que o tempo já voou e que a gente já passou do final do ano. E por incrível que pareça, falta poucos meses agora para acabar o ano e o pessoal já está pensando em férias ou então em comemorar o final do ano, né, as festividades do final do ano. E a melhor maneira é se planejar. Então hoje a gente está em agosto, comecinho de agosto, então a gente pode já contar com o salário de agosto agora. Então são agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, são 5 meses ainda para a gente se preparar, fora o 13º. Tem bastante tempo para a gente se preparar. É o que eu estou fazendo. Mas me diz aí, o que você vai fazer? Vai se preparar para as festividades de final de ano, para fazer festa, férias ou algum outro objetivo? O que você pretende fazer agora no final do ano? Dormir do Natal até o Ano Novo? Parece ser legal também. Então aqui eles falam que o ideal é que a gente se programe o quanto antes. Isso quem fala é a nossa amiga Larissa Frias. Então aqui, ó, como a gente vai se planejar então para o final do ano? Aqui tá falando de novo que a gente precisa sempre se planejar com antecedência. E a parte mais legal é isso aqui, ó, o ponto de partida, né? O que você vai fazer exatamente no final do ano? Porque assim, sem isso aqui a gente acaba ficando bastante perdido. Porque assim, se eu não tenho um ponto de partida, nenhum objetivo, para onde eu vou? Eu nem sei se eu preciso de avião, se eu posso ir de carro, porque eu não sei nem para onde eu vou. Então primeiro eu preciso saber para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então assim, e o que você gostaria de fazer nesse período? Viagem, celebração de final do ano, troca de presentes, isso aqui eu não faço nem a pau. Então a partir daqui você começa a ter um norte, né? Para quê? Para você conseguir estimar os seus custos com passagens, se for o caso, hospedagem, isso aqui provavelmente, a não ser que você for ficar em casa de parente, alimentação e lembranças. Esse aqui eu pulo também. Então assim, para quem não sabe, minha esposa e eu, a gente gosta bastante de viajar. E por conta desse hobby, a gente acabou desenvolvendo uma maneira de viajar que seja mais barata, já que a gente não é herdeiro e viajar fica caro. São 3 grandes custos que a gente tem quando a gente vai viajar. O primeiro é a moradia. O segundo é o transporte e o terceiro é a alimentação. São esses os 3 maiores custos que a gente tem quando a gente vai viajar, seja qualquer pessoa. Então, aonde você vai estar hospedado, como você vai se locomover e como você vai comer. E aí depois eu vou mostrar como é que a gente faz. Vamos primeiro ver o que eles falam aqui na reportagem, depois eu mostro isso aqui. Aí aqui a reportagem fala que o planejamento pode ser mensal, semanal ou quinzenal, dependendo de como a pessoa tem a renda, né? Aqui ele fala sobre fluxo de caixa, mas o mais importante é que quando você for usufruir desse recurso aqui, que o objetivo financeiro seja praticamente quitado ou parcialmente, né? Ou 100% ou parcialmente. Normalmente quando a gente sai para viajar aqui em casa, antes da gente ir, a nossa viagem já está quitada. Mas a gente sempre faz isso aqui, a gente sempre gosta de planejar antes. E aí aqui é o seguinte, ó, como guardar dinheiro e investir para o final do ano. Aqui você percebe que todo mundo que trabalha com finanças vai falar a mesma coisa. As metas têm que ser definidas já logo no início do mês e você não pode aguardar o que sobra no final do mês. Ela fala aqui que a recomendação é que você reserve o valor previamente, ou seja, primeiro, mesmo que seja modesto, e aí isso aqui vai fazer você criar o hábito de poupar. Então todo mundo fala a mesma coisa. Você tem que já separar no começo do mês e não investir a sobra. Você nunca investe a sobra. Você vive com a sobra. Primeiro você investe. E aí aqui o Carlos fala o seguinte, ó, que também é válido a gente criar uma carteira de investimento específico para esse tipo de objetivo. Então
a primeira coisa que a gente tem que ter é um objetivo. A partir daí, seja para a gente comprar um carro, seja para comprar um imóvel, o importante é que a gente tenha um objetivo definido para que a partir daqui a gente saiba o que fazer. E é que o Carlos fala que pode ser uma carteira de férias ou uma carteira de final de ano. O importante é que você dê um nome para ela, porque aquele recurso específico vai ser destinado para o seu objetivo. E aqui é lógico que eles falam, né, que é apenas 6 meses daqui até o final do ano. A gente também está sendo ajudado por conta da taxa Selic, que está dando mais de 1% ao mês. Isso ajuda bem para gente que está planejando um passeio de final de ano. E aí aqui a Thaisa fala assim, ó, que para esses objetivos de curto prazo, o mais importante é priorizar segurança, liquidez e previsibilidade. Como a gente vai usar esse recurso daqui a 5, 6 meses, você não pode correr o risco, por exemplo, de deixar em renda variável e esse valor começar a cair muito e você não ter o dinheiro suficiente. A gente poupou, a gente fez a nossa parte, mas aí a gente deixa na renda variável, e aí a renda variável já não depende mais da gente, depende do humor do mercado naquele momento específico. Então nesse caso, né, para festa, férias, ou qualquer objetivo que seja curto, aqui ele fala 6 meses, o recomendável seria, no caso específico aqui a Selic, qualquer CDBzinho de qualquer banco está pagando bem, ou no caso um título do Tesouro, que também você tem resgate imediato, aqui eles até falam, né, ó, renda fixa com liquidez diária, pode ser tanto atrelado a Selic como no CDI. Aqui a reportagem traz alguns exemplos, aí pode ser Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Então aqui no caso do Tesouro Selic, quando você vai resgatar, é um dia mais um. Então vamos supor, se eu resgatar hoje, ele só vai cair na minha conta amanhã. Esse aqui de liquidez diária, você resgata na mesma hora. Todos os bancos oferecem isso aqui e hoje em dia está pagando mais de 1% ao mês. Já esses fundos DI aqui, a gente precisa ficar esperto que alguns deles têm data de resgate. E vamos supor que a gente vai viajar, por exemplo, de avião, ou então a gente consegue um aluguel, uma moradia, um Airbnb na promoção. Se o dinheiro está preso, às vezes você perde aquela promoção. Eu gosto mais desses dois aqui, que eu consigo, mesmo nesse do Tesouro Selic aqui, eu consigo, por exemplo, passar o cartão e até o vencimento da fatura do cartão, eu consigo resgatar esse dinheiro aqui. Aí fica tranquilo. Já esses aqui, se tiver com data de vencimento, por exemplo, como eu sei que eu vou viajar lá pro dia 25 de dezembro, eu vou viajar bem no dia do Natal. Então eu tenho um título lá que vence no dia 25, ou no dia 24, vai. Mas de repente eu consigo uma promoção de um hotel, alguma coisa assim, em novembro. Como é que eu faço para sacar esse dinheiro? Se ele tiver data, tá? Então, para mim, esse aqui de liquidez diária já tá muito bem. É melhor até do que a taxa do Tesouro Selic lá, para curto prazo, assim. E aí aqui vai umas dicas de planejamento. Aqui eles vão falar outra vez que é importante a gente se planejar com antecedência, principalmente porque na alta temporada de final de ano, os preços são mais altos, tanto para passagem como para hospedagem e até presente. Isso aqui eu não tinha pensado, mas realmente, para quem é daquelas pessoas que gosta de dar presente no final do ano, talvez ali, acho que é em novembro que tem Black Friday, não é? Eu tô por fora dessas coisas aí. Quando que tem Black Friday? Coloca aqui nos comentários, que eu não faço ideia não, mas se eu não me engano, acho que é em novembro. Aí às vezes em novembro já começa a comprar presentinho ali pra galera, pra quem gosta de trocar presente. E aí se você já tem os seus objetivos, já começa a pesquisar preço, porque como já disse aqui em cima, ó, passagem, hospedagem, já começa a ficar mais caro. Um outro assunto bacana aqui nessa reportagem é que eles falam para evitar o uso do 13º. Quando a gente se programa, quando a gente se planeja, a gente consegue evitar usar o 13º e aí deixa esse 13º salário aqui para as contas de começo do ano, como IPVA. No meu caso eu não tenho material escolar, mas eu uso o 13º, isso no meu caso, tá? Eu uso o 13º para pagar IPVA, IPTU, o seguro do carro, fazer toda a parte de documento do carro, né, do carro, da moto, e aí eu já começo o ano mais tranquilo. O 13º eu não utilizo de forma nenhuma. E aqui eles trazem um apanhado lá do site do Kayak, os 15 destinos mais procurados, já para o final do ano, tá aqui ó, destinos mais buscados no Kayak para dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Então em primeiro lugar tá lá ó, Recife, preço médio de voo por pessoa, R$ 1.700, é para uma pessoa na classe econômica, ida e volta. Só que assim, é uma média nacional, tá bom? Eles não falam exatamente
qual é a partida. Isso aqui é uma média, pegando todas as buscas lá do Kayak de voos para Recife. Aí não tanto faz se você está saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, não importa. A média é R$ 1.700, ida e volta para uma pessoa na classe econômica. Eles falam aqui embaixo, tá aqui ó, a metodologia, levantamento, qual é a data. Se você quiser ler certinho isso aqui, você dá um pause aí no vídeo, tá bom? Mas isso aqui é para quem vai viajar de avião, não é o meu caso esse ano. E aí como é que eu faço quando eu tô querendo viajar? Normalmente eu venho aqui no Waze e pesquiso, né? Vamos supor que eu esteja planejando agora ir para Curitiba. Então aqui eles me falam que tem 400 quilômetros praticamente, são 5 horas de viagem. Então eu já sei que eu vou ter que rodar aqui no mínimo 800 quilômetros, né? Ida e volta. Eu tô sempre com a minha calculadorinha aqui. Então seria 800 quilômetros ida e volta. Eu vou arredondar para 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Eu sei que o meu carro faz mais de 10 quilômetros por litro no álcool. Então aqui nesse caso, dividido por 10, eu vou ter um consumo de 100 litros. Aqui em São Paulo, o litro do álcool, 3,70, 3,80, mas aí eu vou colocar na média então 4,20 para dar uma margem de segurança. 100 litros de combustível vezes 4,20, eu vou gastar aqui de combustível R$420. Vamos anotar aqui, ó, combustível 420. No Waze, normalmente, a gente consegue pegar aqui o valor dos pedágios, mas aqui não tá dando, inclusive nem no Maps, tá vendo aqui? Então eu peguei aqui pelo celular, e pelo celular ele tá me dando aqui R$28 de pedágio. Então eu vou arredondar para cima, R$30, 30 na ida, 30 na volta, R$60. Pedágio, R$60. Isso é como eu faço, tá, pessoal? E aí, vamos supor que a gente tá querendo ir lá para Curitiba mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui num Airbnb. O que eu fiz aqui, ó? Acomodações em Curitiba, de 27 de dezembro até 4 de janeiro. Dia 27 de dezembro é no sábado antes do ano novo e dia 4 de janeiro é no domingo após o ano novo. Aqui ele tá dando 8 noites, tá vendo? Então eu chego no sábado e vou embora no domingo da outra semana. Normalmente o que eu faço para dar uma economizada é pegar um apartamento assim, ó, que tenha cozinha. Por quê? Porque o terceiro maior custo que a gente tem durante um passeio é a alimentação. Então, para a gente conseguir passear mais vezes durante o ano, durante a semana e na hora do almoço, por exemplo, principalmente, a gente faz comida normal, como se a gente estivesse em casa. Porque se a gente estivesse em casa, a gente estaria fazendo comida, não estaria? Então, já que eu faria comida na minha casa, por que eu não vou fazer comida lá no meu passeio? Ah, mas é porque você está passeando. Mas assim eu consigo passear mais vezes durante o ano, porque o gasto com alimentação é muito alto. Então, normalmente, quando a gente vai viajar, a gente fica no Airbnb como se fosse a nossa casa. Então, a gente vai no mercado, a gente faz compra carne, compra verdura, compra legumes, chega em casa, faz comida, faz macarrão, normal. E com isso, a gente acaba economizando bastante e conseguindo viajar mais vezes durante o ano. Então, vamos supor aqui, ó, que eu vou pegar esse apartamento aqui. Se eu quiser contratar hoje, ó, cancelamento gratuito, R$1.218. Eu vou arredondar para cima isso aqui, R$1.300. Airbnb, R$1.300. Então, nessa nossa simulação aqui, a gente tem R$420 do combustível, mais R$60 de pedágio, mais 1.300 do Airbnb. Então eu conseguiria viajar com a minha esposa no final do ano por R$1.780. Ah, mas e a alimentação? A alimentação seria mais ou menos a mesma coisa que eu já ia gastar em casa. Então a alimentação acaba nem entrando aqui, mas já deixa de ser aquele valor absurdo. Então eu conseguiria viajar aqui, ó, por 9 dias, né? Se são 8 noites, são 9 dias. Mais de uma semana para 2 pessoas por R$1.800. Como a gente está em agosto agora, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. A gente pode dividir isso aqui por 5. Então preciso guardar R$356 por mês daqui até o final do ano e eu consigo viajar com praticamente tudo pago. Mas me diz aí, pessoal, o que vocês acharam disso aqui? Vocês acharam que R$1.800 ficou um valor muito absurdo para ficar 9 dias viajando lá em Curitiba com praticamente tudo pago? Ó, combustível, pedágio e Airbnb? O que você me diz disso aqui? Coloca aqui nos comentários. Você viajaria sim? Para você consegue viajar sem ter que comer em restaurante todo dia? A gente aqui em casa faz isso, para poder viajar mais vezes, porque senão o dinheiro não dá. Mas me conta aí a sua experiência. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado
motivado você a já se planejar para o final do ano. E se você gostou, não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.